Em 2013, eu fiz a cirurgia bariátrica. Não porque eu tinha todas as respostas, eu não tinha nenhuma. E não porque eu tinha me encontrado. Eu ainda estava muito perdida. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu fiz algo que era inteiramente um gesto de cuidado comigo mesma. E não para agradar, não para corresponder, para mim. Eu perdi peso e eu ganhei cicatrizes. E eu aprendi a olhar para elas sem vergonha, porque elas eram prova de uma travessia, de que eu tinha atravessado algo e eu estava do outro lado. E foi nessa travessia que a espiritualidade ela voltou a me chamar, mas ela voltou a me chamar com uma força que eu não conseguia mais ignorar. Desde criança eu sempre sentia que o mundo ele não podia ser só aquilo que os olhos viam. E essa curiosidade ela tinha ficado adormecida por muito tempo. Ela tinha sido enterrada embaixo das festas, do álcool, do barulho, de tudo aquilo que eu usava para não sentir o que era demais para sentir. Até que a ayahuasca ela abriu uma porta que eu nem sabia que estava trancada. Quando eu atravessei aquela porta, algo antigo acordou em mim. Eu comecei a entender a minha sensibilidade, a minha mediunidade, a minha busca. E o que antes era uma fuga começou a virar um caminho. E foi nesse processo que eu acabei conhecendo um novo companheiro. E não era só uma paixão, era um alinhamento, era uma sensação de que nós estávamos andando na mesma direção por razões que iam muito além daquilo que eu conseguia explicar. E então aconteceu o que os médicos tinham dito que era impossível. Eu engravidei. Eu, que não poderia ser mãe, estava grávida. Nós já sabíamos que era um menino, o Bento, abençoado. O nome já estava escolhido. Ele morava em outra cidade e ele estava vindo passar o Natal conosco. Ele vinha para que a gente construísse junto essa nova etapa que estava começando. E nesse caminho, um acidente de carro interrompeu tudo. Ele sofreu um acidente e ele faleceu na estrada antes dele chegar. E eu fiquei grávida, em luto. No momento eu estava desempregada, morando na casa dos meus pais, com 3 meses e meio de gestação e um vazio que não tinha tamanho. A dor ela era tão grande que eu afastei todo mundo. Eu não queria presença, eu não queria conforto, eu não queria palavra nenhuma. Eu precisava sofrer aquilo do jeito que o meu corpo pedia, em silêncio, sozinha, sem precisar administrar o que o outro sentia enquanto eu estava tentando sobreviver a tudo aquilo que eu estava sentindo. E foi dentro daquele silêncio, num dos lugares mais escuros em que eu já estive, que eu me deparei com uma escolha. E não foi dramática, também não foi um momento cinematográfico, foi quieta, quase imperceptível. Uma pergunta que surgiu de dentro sem avisar. Me afundar com aquele luto ou sustentar a vida que estava crescendo dentro de mim? E eu escolhi a vida. E não simplesmente porque eu era forte, mas porque alguém dependia da minha escolha. O Bento nasceu e com ele nasceu uma versão minha que eu ainda não conhecia. E eu fui me reconstruindo devagar, eu aprofundei os meus estudos terapêuticos, eu abri um centro de terapias, comecei a atender muitas pessoas, muitas mulheres, formei terapeutas. Então a professora de matemática que eu fui por 23 anos, ela não desapareceu. Ela só mudou de sala de aula. Porque eu ainda ensino. Só que agora o que eu ensino é isso. Como atravessar aquilo que parece impossível de atravessar. E então chegou meu companheiro atual. Ele entrou na nossa vida quando o Bento tinha 1 ano e meio. E ele escolheu amar o meu filho como pai. E depois veio a Alice, que apareceu para mim em uma visualização antes mesmo de nascer, como se tivesse esperado o momento certo para chegar. E hoje ela corre pela casa me lembrando todos os dias do quanto a vida gosta de surpreender. Mas
A vida ainda tinha uma prova guardada para mim. Numa cerimônia sagrada, eu senti a presença de Deus de uma forma que não tinha como negar. E a pergunta, ela chegou límpida, sem rodeio. Você confia? Eu respondi sim. Então eu preciso que você me entregue tudo. Eu tentei negociar. Eu disse que eu entregava tudo, menos os meus filhos. E a resposta, ela foi clara. Tudo. Então eu disse sim, eu entrego tudo, tremendo. E a partir dali, tudo começou a ruir. A casa de rezo fechou, a clínica encerrou, as finanças apertaram, pessoas se afastaram, estruturas que eu achava sólidas desmancharam diante dos meus olhos, uma por uma, sem aviso, sem explicação que fizesse um sentido racional. E eu aprendi com tudo isso o desapego, não pelo amor leve, eu aprendi pela perda concreta. Até que veio o último movimento, desapegar da vaidade. Eu passei a máquina zero no meu próprio cabelo. O mesmo cabelo que um dia tinha sido motivo de humilhação, aquele cabelo curto da menina que era confundida com um menino, o cabelo que por muito tempo eu carreguei como uma vergonha na escola. Pela primeira vez, eu escolhia aquela imagem. O que antes era uma vergonha virou um rito. E o que antes me diminuía virou uma libertação. E eu não estava mais sendo reduzida, eu estava me libertando. E eu conto isso porque eu sei que você está ouvindo e pode estar pensando: a história da Silvia é forte. A minha não é assim. E você tem razão, provavelmente não é. Mas o padrão é o mesmo. Você não precisa ter perdido um companheiro para conhecer aquela sensação de que algo dentro de você desmoronou e ninguém viu. Você não precisa ter chegado a pesar 110 quilos para saber o que é o corpo carregando o que a boca não disse. Você não precisa ter raspado a tua cabeça para entender o que é chegar num ponto onde você percebe que passou anos vivendo para fora e esqueceu de viver para dentro. Talvez para você seja mais silencioso que isso. Talvez seja aquela semana em que as coisas elas começaram a andar. Você fechou uma venda, um novo cliente apareceu e então do nada veio um imprevisto que levou tudo embora. E você ficou olhando, sem entender o que aconteceu de novo. Porque sempre vai acontecer de novo. Sempre acontece de novo. Ou seja, a culpa quando você compra algo para você mesma, quando você diz não para alguém, quando você coloca o próprio desejo na frente por 5 minutos e já começa a se sentir egoísta, como se você não tivesse esse direito de querer. Sabe a comparação constante que você olha para outra mulher e você sente que ela chegou mais longe que você, que ela parece mais bem resolvida que você, que ela é mais bonita que você, que ela tem algo que você não tem? E a pergunta que fica, mas que você não faz em voz alta: o que há de errado comigo? Não há nada de errado com você. O que há são padrões instalados antes de você ter consciência para questioná-los. E que desde então eles operam em silêncio por baixo de cada escolha, de cada reação, de cada vez que você estava quase chegando e você travou. No próximo vídeo eu vou te contar o que eu descobri atravessando tudo isso e o que eu criei para que você não precise aprender pela dor como eu aprendi.